Quais seriam as ações se eu ofendi alguém? E o que devo fazer para ter essa consciência limpa? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar a decisão de pedir perdão. Não, eu errei e eu vou procurar essa pessoa e vou pedir perdão. Segunda coisa é a gente fazer uma lista por ordem de importância. Que geralmente quando essa pergunta ela vem porque muitas pessoas elas passam anos, ofendeu as pessoas, se afasta delas e passa anos sem tratar. E isso não sai de dentro de quem foi ofendido e muito menos de quem ofende. Isso também é entre familiares, né, não? Entre familiares. É gravíssimo isso aqui que eu estou tratando. Porque há muita gente que ofende parentes, crianças, adultos, situações de abuso e que nunca é tratado. E isso tem consequências na vida das pessoas muito graves. Então a primeira coisa é diante de Deus a gente ir dizer, Senhor, eu vou resolver isso, peço a tua ajuda, me dá clareza, me dá sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Como se trata geralmente de ofensas mais graves, geralmente a gente não ofende só uma coisa, né? A gente termina, em consequência de tentar esconder, ofendendo mais, né? Então fazer a lista. Terceiro, a gente tem que se decidir a falar com a pessoa. Uma atitude de humildade. Eu já falei sobre a diferença de desculpa e perdão, né? Então você tem que ter uma atitude de humildade quando você vai pedir perdão. Pedir perdão é uma atitude de humildade, em primeiro lugar, diante de Deus. Se você não crê em Deus, não confia que Deus é poderoso, que Deus pratica justiça, que Deus trata a gente conforme aquilo que a gente semeia, se você não crê em nada, então você não vai ter necessidade de pedir perdão e você vai estar sempre com atitude soberba. A palavra de Deus diz que ele dá graça àqueles que têm um coração humilde e resiste aos que são soberbos. Então a bênção de Deus ela sempre vem no coração dos quebrantados, dos mais humildes. E é isso que Deus espera da gente. Eu quero contar, Fábio, para você e para quem está nos vendo, o que aconteceu comigo. Quando eu criei em Jesus, eu tinha 19 anos e meio. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu trabalhei num lugar onde eles me exploravam muito. Era numa loja de um familiar. E eles me exploravam, né? E eu me sentia muito injustiçado. Você precisava daquilo ali? Eu estava lá, né, trabalhando. Aí quando chegava no sábado e no domingo, eu já com 18 anos, né, por aí, eu ficava muito indignado porque eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar um picolé, para ir num cinema, para ir num jogo de futebol do Corinthians que eu gostava, não tinha dinheiro. Aí de vez em quando eu dava um jeito. Dava um jeito, lá entrava no caixa. Né? Bom, mas para mim aquilo era uma forma de uma prática de justiça. Quando eu criei em Jesus, aquilo foi a primeira coisa que veio na minha mente. Uma das coisas está na lista. Está na lista. Isso aqui eu vou resolver. Eu tirei esse dinheiro tá aqui. de tal pessoa. Eu quero devolver isso, eu vou resolver isso. E eu comecei a orar a Deus para me dar coragem, né? Porque você fica, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, quanto mais quebrantado e mais humilde a gente é, mais corajoso a gente é. Principalmente quando a gente vai tratar dos problemas da gente, dos pecados da gente. E eu comecei a orar e Deus foi quebrantando meu coração. Aí chegou um dia eu fui, tinha uma escada para falar com essa pessoa, para chegar na casa dele, a gente subia, era um sobrado. E eu fui num sábado à tarde. Bati, toquei a campainha, veio alguém atender, eu perguntei se tal pessoa estava lá, disse que sim, eu falei, fala que eu estou aqui, eu queria falar um pouquinho com ele. E eu entrei e falei assim, olha, pelo tempo que eu trabalhei aqui, eu roubei o senhor, mais ou menos em tanto, e dei uma soma de um cálculo que eu eventualmente fazia, porque eu sabia a quantia que eu tirava, certinho? Entendi. Em cada semana, em cada sábado. E aí eu falei para ele e disse assim para ele, falei, olha, foi esse o total que eu tirei e eu quero devolver.
Aí eu disse assim, agora eu quero te dizer por que eu estou pedindo perdão para o senhor. É porque em tal dia, Cristo veio morar no meu coração. Senão não teria condição de vir aqui. Senão eu não teria como chegar até aqui. Mas agora eu tenho Cristo no coração e eu sei que Ele já me perdoou. Mas eu devo isso a você também. Eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz e quero pagar. Bom, a conversa não terminou, né? Bacana, hein? Aí eram 2 homens chorando. 2 homens se abraçando. E aquela pessoa dizendo assim para mim, quem errou? Fui eu. Quem errou? Fui eu. E aí, um momento de oração, de reconciliação. E então, eu quero dizer a você que está me vendo aí agora. Preste atenção no que eu vou te falar. Se você machucou alguém, se você ofendeu alguém, se você errou com alguém, se você pecou contra alguém, se você enganou alguém, se você ainda não creu em Jesus, abra o seu coração para Ele. Ele vai te capacitar, vai encher o seu coração de vida, de poder, de capacidade para você ir lá diante dessa pessoa e pedir perdão para ela. E creia, quando você for pedir perdão, se você for com um coração quebrantado e humilde, Deus vai usar a sua vida para abençoar a sua vida e a vida daquela outra pessoa. Sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, deu a sua vida, derramou o seu sangue. E quando ele estava lá na cruz, nos últimos momentos, ele disse assim, tetelestai. Finalizado, comprado, pago. Ninguém que crê em mim deve nada para Deus e nem para outro ser humano se ele tiver com o coração cheio da graça de Deus. Quero te aconselhar, te avisar, te convocar, te convidar. A você que está me vendo e que tratou mal, ofendeu, abusou, abandonou alguém. Em nome de Jesus, creia nele e você vai ter a sua consciência limpa, lavada, purificada pela graça e pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e a gente se vê por aí.